PH Vox está chegando. PH, querido, boa tarde. Seja bem-vindo, PH. Olá, Pitoli. Sempre uma alegria estar aqui na Hora Verde, meu caro. Um abraço a todos da audiência também. Uma honra. PH, vamos direto ao acordo entre Estados Unidos e Irã. Isso gerou muita polêmica e outros problemas dentro e fora dos Estados Unidos, né, PH? Olha, Pitoli, eu vou te dizer uma coisa, meu caro. A situação, assim, está como uma panela de pressão que explodiu. Todo mundo já viu ali uma cena de uma panela de feijão de pressão que explode na cozinha. É o que está acontecendo aqui dentro dos Estados Unidos. A controvérsia é grande. Mesmo entre o Partido Democrata, há aqueles que acreditam que era justificada a ação contra o Irã. A guerra como um todo, ela era impopular entre a maioria dos americanos, mas a forma que esse acordo foi feito está gerando muita repercussão, embates políticos, e olha só, no calor da coisa, né, no calor do momento, já há nos bastidores, inclusive republicanos, dizendo que se vier um pedido de impeachment do presidente Trump depois das eleições de middle terms em novembro, eles assinariam. Agora a gente precisa ver se isso é no calor da coisa ou existe algo maior. A grande questão é que se o Trump fosse ali impeachmentado, eu particularmente acho que hoje essa possibilidade ela é bastante pequena, bastante pequena. Quem assumiria é o grande arquiteto desse acordo. E Pitoli, esse acordo já está sendo chamado em meios diplomáticos internacionalmente de Operação falha épica, tá? Ali, obviamente, né, em relação ao nome da operação, que era Epic Fury, a Fúria Épica, está sendo chamado de falha épica, meu caro, e a gente pode discorrer aqui sobre alguns pontos, né, que estão obscuros em cima disso, meu caro. Por favor, PH, quero te ouvir. Olha, Pitoli, vamos lá. Se você precisar, me corte, tá? Porque são 14 pontos e eu vou trazer aqui. Bom, o primeiro, a cessação do fogo que inclui o Líbano, ou seja, você vai ter um cessar-fogo ali que inclui o Líbano. E o documento fala abertamente de que os Estados Unidos e seus parceiros estratégicos, como o Irã, só que nenhum deles é mencionado. E quem são os parceiros do Irã? Hamas, Hezbollah, Houthis, todos grupos terroristas. Israel não é proponente desse acordo. E Benjamin Netanyahu já disse hoje, ele não reconhece isso do acordo, ele não faz parte desse acordo e que se Israel precisar, vai sim atacar o Hezbollah dentro do Líbano, tá? Ele não concorda com isso. Já gerou um problema muito grande. Segundo, os Estados Unidos prometem não interferir nos assuntos internos do Irã. Pitoli, o que isso significa? Significa que o presidente Trump ele está voltando atrás com a palavra dele ao povo iraniano, que a ajuda estaria chegando. E ele disse, o próprio presidente Trump, 42 mil pessoas foram assassinadas pelo regime. Agora ele assinou um acordo que não vai fazer nada quanto a isso. 3, prazo de 60 dias desse memorando de intenções para se transformar num acordo. E muitas pessoas estão se agarrando a esse ponto. Não, mas olha, tudo pode voltar atrás. Mas a redação ela é clara. Ele é prorrogável indefinidamente, desde que os dois falem, não chegamos a um acordo, vamos dar mais 60 dias, mais 180, mais 365. Isso está na redação do texto. Ponto 4, bloqueio naval americano termina completamente em 30 dias. E mais do que isso, tem um ponto dúbio que está gerando muita polêmica. Os Estados Unidos, em 30 dias, têm que retirar todas as suas forças militares do entorno, Pitoli. Só que o entorno também inclui as bases americanas nos países árabes, no Golfo, é uma outra dúvida que está sendo bastante discutida. O Estreito de Hormuz foi o maior presente do acordo, porque o presidente Trump sempre disse que o estreito estava aberto quando ele não estava, né? Isso ficou ali na retórica da guerra e tudo mais. Mas a redação do documento informa que o estreito vai permanecer aberto sem cobranças somente por 60 dias. E depois de 60 dias, o Irã e o Omã vão definir eles dois o que eles vão fazer, como eles vão cobrar e qual vai ser as regras ali. Ou seja, antes da guerra, o Estreito de Hormuz era uma passagem livre. Agora, todos os navios do mundo que passar por ali, se o Irã decidir como, quando e como é que vai ser, vai ter que pagar para o regime terrorista do Irã. Além disso,
os Estados Unidos se comprometeu a levantar um fundo de 300 bilhões de dólares para reconstruir o Irã, Pitoli. E a grande dúvida que está sendo discutida aqui é reconstruir o quê? Se a maior parte dos ataques foram ali diretamente a alvos militares, o que vai ser reconstruído. Há uma discussão semântica dentro dos Estados Unidos também. Mas não vai ser os Estados Unidos que vão pagar esses 300 bilhões. Mas o acordo ali, esse memorando de intenções, coloca que os Estados Unidos é o responsável por levantar esses fundos. Bom, nós temos também ali o fim de todas as sanções, e não são somente as sanções americanas, todas as sanções globais impostas ao Irã. O que significa isso, Pitoli? Que agora os Estados Unidos, além de levantar todas as sanções que existem contra o Irã, tem que advogar contra qualquer país, mesmo que aliado, que seja contra isso. Um exemplo, se a Alemanha falar, não concordo com isso e não vou levantar as sanções para o Irã, os Estados Unidos vai fazer pressão e advogar em favor do Irã para que a Alemanha, nesse exemplo, suspenda aqui as sanções. O programa nuclear iraniano continua, tá? O Irã, ele reafirma que não buscará nem desenvolverá armas nucleares, mas olha só, o verbo reafirma, tá? E o Irã sempre disse isso. E o que muda é que eles não vão enriquecer além da capacidade civil. Mas aqui tem uma pegadinha no ponto 9, Pitoli, porque o programa nuclear iraniano permanece como está até que o acordo final seja assinado. E se a gente volta no começo do documento, isso pode ser aí postergado indefinidamente, meu caro. O que significa isso, Pitoli? Que o urânio enriquecido que está dentro do Irã vai ficar lá e que o Irã pode continuar dentro desse período com o seu programa nuclear na fase atual, e os Estados Unidos assinou o compromisso de que não tomará nenhuma medida, não fará nenhum ataque quanto a isso. Ou seja, eles não vão buscar a arma nuclear, mas eles podem continuar com o programa nuclear no estágio atual até chegar a um entendimento. O que significa isso? Que o Irã pode postergar isso por maneira indefinida, sabe-se lá por quanto tempo, e continuar com seu programa nuclear como está. Ponto 10, o petróleo iraniano volta a circular agora. E mais do que isso, na questão das sanções também, junto com o ponto do petróleo, tem outra questão importante, Pitoli. Olha só, meu caro, os Estados Unidos não têm poder de veto a nenhum beneficiário do direcionamento dos fundos iranianos. O que significa isso? Não está escrito, então o Irã pode continuar, através de empresas, lavagem de dinheiro ou da forma que achar melhor, continuar financiando grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, Houthis, entre outros. Todos os fundos congelados são liberados automaticamente desde ontem pelo Departamento do Tesouro americano. 12, um mecanismo de monitoramento sem dentes, tá? Que não especifica quem monitora, com que poderes, nem o que acontece em caso de descumprimento. 13, as negociações reais só começam depois que o governo americano já cumpriu a sua parte, ou seja, os pontos 1, 4, 5, 10 e 11. Resumindo, o Irã só vai ter a obrigação de fazer alguma coisa depois que estiver vendendo petróleo e com o bolso cheio de dinheiro. E aqui nós temos o ponto 14. Tudo isso vai ser ratificado no Conselho de Segurança da ONU, onde a Rússia e a China têm poder total de veto, meu caro Pitoli. Esse é o acordo, ou um memorando de intenções. Você, muito raso, superficial, PH, tínhamos a possibilidade de assistir o mal ser cortado pela raiz. Não sei se alguém já fez poda errada de manjericão. Já fez? O PH já teve manjericão em casa? Já? Não, Pitoli. Essa parte eu não verso. Não, eu também, eu sou péssimo nisso. Tanto é que, amigo, eu tinha lá numa hortazinha em casa, manjericão, né? Gosto muito de manjericão. Aí fizemos uma poda errada de manjericão. PH virou uma praga, bicho. Faltava ter debaixo da cama, manjericão, sabe, em cima do telhado. Nasceu, meu Deus do céu. Eu falei, uma poda errada e olha o que virou. Eu estou fazendo essa analogia para tentar dizer o seguinte, uma poda errada dos americanos quando o assunto é Irã?
Olha, ontem o Trump foi posto numa saia justa por um jornalista americano, inclusive. Ele fez o seguinte: presidente, em janeiro de 2020, um homem muito sábio disse o seguinte: o Irã nunca ganhou uma guerra, mas também nunca perdeu uma negociação. E aí o Trump perguntou: quem disse isso? O jornalista disse: Donald Trump. E aí o Trump ficou numa saia justíssima e disse: mas nós vencemos eles no campo militar. Bom, aqui, Pittoli, a gente precisa trazer até um esclarecimento para a nossa audiência. Toda guerra nada mais é do que a diplomacia por outros meios, mas nenhuma guerra termina fora da mesa de negociação. Não existe uma guerra que não tenha terminado fora da mesa de negociação. Você pode destruir todo o lado inimigo. Quem sobrar de alguma forma, quem assumir o poder, vai lá assinar uma rendição, vai assinar os termos. E o que aconteceu? Os Estados Unidos venceram a guerra no campo militar, sem sombra de dúvidas, mas na mesa de negociação parecia que foi ao contrário. E isso está gerando, assim, uma consternação em aliados do presidente Trump dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos. A relação entre Israel e Estados Unidos nunca esteve tão baixa. O mercado respondeu bem, obviamente, na questão petrolífera. Isso é um ponto positivo no todo. Mas, a médio prazo, vai ser aquela coisa da poda que você disse do manjericão. Olha, está podado, resolvi o problema. Só que isso vai se alastrar. O Slim Ferver para você. Eu perdi 18 quilos em menos de 2 meses. Estou mostrando as imagens para vocês aqui. É de meses atrás. A gente perde medidas aí de maneira rápida. Você coloca na água, comeu aquela refeição gordurosa. Gente, toma, vai funcionar para você também. Poucas unidades com 58% de desconto para a audiência da Auriverde Brasil. Clique agora no link aqui na descrição. Se você está acompanhando através da sua televisão, aponte a câmera do seu celular para este QR Code e não perca esta oportunidade. Pegar aí Ucrânia, hein? O ataque à Rússia. Conta dessa para nós. Pois é, Pittoli, na semana passada nós tivemos aí um ataque muito forte contra Kiev, a capital ucraniana, que destruiu uma catedral histórica, tá, católica, dentro, e ortodoxa, na verdade, perdão, dentro da Ucrânia, e foi assim um golpe muito duro. E isso aconteceu logo depois do Putin ter conversado por telefone com o presidente Donald Trump. Ele fez isso para tentar ganhar uma projeção, obviamente. E agora, durante o G7, nós tivemos uma força maior que o presidente Trump também concordou em fazer contra a Rússia. Isso está sendo comemorado dentro do G7. E aí, nós tivemos no início dessa madrugada, com o Zelensky ainda na França, um enxame de mais de 1.000 drones contra a capital russa, Moscou. E isso levou, assim, a cortinas de fumaças pretas em sistemas de refinaria de petróleo gigantescas que podem ser vistas a quilômetros da capital, tá? Isso, pelas imagens que nós temos, isso pode ser visto até do espaço sem exagero nenhum, e que está colocando a Rússia numa situação muito drástica, porque é o segundo ataque já que foi realizado e é considerado um dos maiores ataques dentro da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Mais do que isso, Pittoli, a Rússia já está enfrentando problemas de abastecimento interno. A Rússia já pediu na semana passada socorro a países aliados para enviarem petróleo, porque eles conseguem ali bombear o petróleo, mas não estão conseguindo refinar. E o Zelensky disse o seguinte, abre aspas, nós aplicamos a maior sanção ao petróleo da Rússia. Fecha aspas, Pittoli. E isso foi também ali um ponto direto, porque agora a Ucrânia não está mais somente contando com sanções ocidentais, eles estão aplicando as suas próprias sanções, destruindo muitas refinarias de petróleo dentro da Rússia, e isso está custando. E para fechar o... Pois não, Pittoli? Então essa foto do Lula com o Zelensky está meio descompassada, não está não? Tá descompassada. E o Zelensky não leva a sério o Lula, né? Vamos combinar aqui, porque o mesmo Lula que agora está falando, não, estou conversando com o Zelensky, e que falou, né, dentro lá do G7, nos bastidores, que não, eu não sou esquerdista, eu sou anticomunista.
No dia 9 de maio de 2025, estava no desfile das ditaduras ao lado de representantes de Kim Jong-un, Xi Jinping, os maiores ditadores comunistas, com um broche comemorativo à invasão russa da Ucrânia, né? Ou seja, o Volodymyr Zelensky, ele sabe que quando ele conversa com Lula é só pro forma ali, porque ele é obrigado a fazer de alguma forma. E, Pitoli, aqui eu tenho muito orgulho de fazer parte da bancada da Auriverde, porque é algo que eu venho notando cada vez mais. Boa parte da imprensa brasileira só replica o que o Lula fala por aí e ninguém dá o contexto. E nessa bancada a gente faz o jornalismo sério de trazer o contexto do que está por trás, né? E esse é um dos pontos. Agora, para fechar aqui nesse comentário, meu caro, o Zelensky disse o seguinte: se Kiev pegar fogo, Moscou vai pegar fogo. Quem diria que 4 anos e meio depois do início dessa guerra, Vladimir Putin estaria numa situação tão complexa como essa, meu caro? Uma maratona de guerra, essa é a real. PH, uma honra ter você aqui também. Obrigado pela confiança, viu, PH? Vamos juntos. Alegria sempre, sempre, meu caro. É uma alegria enorme. PH, até a próxima. Até, meu caro. Um abraço a toda a audiência da Auriverde. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.